galera, Armindo Esgorlon aqui de novo, CEO da SGA. Estamos ao vivo mais um dia, quarta-feira, 19 horas aqui para falar hoje sobre tecnologia e inovação na mineração. E hoje eu vou estar aqui com uma pessoa muito especial, que é o Gustavo Roque, e daqui a pouquinho a gente começa esse super bate-papo aqui. Lembrando que esse é um movimento TI estratégica, um movimento para valorizar o profissional de TI, essa área super importante que é a tecnologia. E a gente acredita que as empresas que utilizam a tecnologia, a TI de uma forma estratégica, elas serão as mais competitivas no mercado. Vou puxar aqui o Gustavo Roque e a gente já começa esse super bate-papo aqui. Gustavo Roque, boa noite, Gustavo. E aí, Armindo, boa noite, como é que tá? Eu tô ótimo, meu caro, e você? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí, é um prazeraço estar aqui com vocês. O prazer é meu e o prazer é nosso. E a gente espera que seja um bate-papo super bacana, super produtivo. Eu tenho certeza que você tem um conhecimento enorme aí para poder agregar valor aqui para todo mundo que vai estar online aqui com a gente hoje, Gustavo. Que é isso. É um super prazer, como eu disse. Eu tenho maior admiração por empresas e empreendedores como vocês e todo mundo que me conhece sabe que quando me convidam para qualquer fórum, discussão, eu estou sempre aberto e é sempre enriquecedor. Muito legal. Gustavo, eu queria introduzir essa nossa conversa trazendo aqui o tema de intraempreendedorismo. Eu sei que recentemente você escreveu um artigo sobre isso, e nele você fala um pouquinho sobre a sua carreira. Então, eu queria te convidar para você falar aqui para o pessoal um pouco da sua história, pegando esse gancho desse artigo que você escreveu também. Tá. Na verdade, o tema intraempreendedorismo, eu tenho mergulhado nele há algum tempo, mais recentemente, nos últimos meses, 2 anos exatamente, desde a fundação do Mining Hub. E eu adoraria ser um empreendedor como você, como vários outros aí. Eu tenho uma admiração gigantesca por quem empreende, porque eu sei quais são os desafios que são enfrentados. Ao longo da minha vida eu tentei empreender algumas vezes e não foram muito bem sucedidas. A gente sabe que quem normalmente tenta empreender vai ter alguns tombos no meio do caminho, né? E eu tive vários projetos, eu não consegui alavancar esses projetos como eu imaginava, mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que ao mesmo tempo que eu não era um bom empreendedor, eu era um excelente intraempreendedor. Dentro das organizações de onde eu estava, eu tinha uma capacidade de criar e gerar novos projetos que, curiosamente, como empreendedor eu não fazia. E nesse artigo que você mencionou, eu tentei fazer uma analogia que era comparando com o mundo das corridas, né? É colocar o empreendedor, eu vejo ele como um maratonista, que ele tem um olhar de longo prazo, o desafio dele é longo, ele tem que vencer quilômetro a quilômetro, ele parte de um ponto de partida diferente do intraempreendedor, enquanto o intraempreendedor eu vejo ele como provas de velocidade. Ele larga com uma base de apoio, ele tem a raia dele bem definida, ele sabe quem são os concorrentes dele que estão do lado, que podem ser de dentro ou de fora, e ele parte desse ponto mais à frente. Só que para ele chegar ali, ele passou por um processo de seleção, seja um processo de recrutamento, seja um processo de estágio, um processo de trainee. Então, o que eu costumo brincar é que não é que um é mais fácil ou mais difícil do que o outro, né? Que um é mais nobre ou menos nobre que o outro. Os dois são muito importantes. A gente precisa dos empreendedores que criam empresas que vão transformar e a gente precisa de intraempreendedores que vão dar continuidade para essa transformação que essas empresas se propõem. Então, eu ultimamente, o meu foco e a minha energia são para os projetos de intraempreendedorismo, de criar ambientes e culturas favoráveis para que a gente possa ter o número de intraempreendedores escaláveis e que esses intraempreendedores eles possam ser, de fato, transformadores. Muito legal, Gustavo. E a sua história? Conta um pouco da sua história para quem está nos ouvindo aqui, para a gente entender como é que você chegou até onde você está. Para quem não conhece, o Gustavo ele é gerente de inovação de ferrosas na Vale e também é fundador do Mining Hub. O Mining Hub eu quero perguntar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, mas conta um pouco aí da sua história para a gente poder conhecer, Gustavo.
Bom, normalmente quem trabalha com mineração trabalha há 10, 15, 20 anos com mineração, né? Eu tenho 7 anos de mineração, não sou engenheiro, caí meio de paraquedas nesse setor. A Vale é a segunda mineradora na qual eu trabalho, e eu comecei em diversos setores. Normalmente eu estava ligado a setores que faziam empresas que estavam num processo de início de seus negócios. Participei de um banco que era startup, que posteriormente ele acabou virando o Banco Neon. Participei de empresas de e-learning há 20 anos atrás, então você imagina falar de educação à distância, quando a internet era quase que discada ainda. Depois trabalhei com telecom, trazendo, a maioria das pessoas não vai lembrar disso, mas o antigo BlackBerry vindo para o Brasil. A gente fez o lançamento dele na TIM. Setor logístico em diferentes setores, em diferentes áreas. Trabalhei com marketing comercial, com planejamento e com gestão. E vindo para a mineração, engraçado que antes de eu trabalhar com mineração, eu estava num projeto super inovador, que era uma agência de mídia inglesa. Essa agência ela era premiada, ela era uma das agências mais premiadas, porque ela tinha um projeto de explorar os canais de mídia de forma sustentável. E quando eu vim parar na mineração, foi curioso, porque eu não dava muito fit com aquele trabalho anterior que eu estava. Mas eu acabei aceitando um convite do antigo diretor meu, com quem eu tinha trabalhado, e ele me chamou para ir para um projeto que era a antiga mineradora Ferros, que no ano passado foi adquirida pela Vale, e eu acabei me descobrindo dentro da mineração. Eu tinha uma visão da mineração, como a maioria das pessoas tem. Muita gente ainda, quando a gente fala de mineração, a gente imagina lá em Serra Pelada, com uma picareta nas costas, cavando um buraco no meio do mato. E quando eu fui descobrir a mineração na Ferros e fui ver os vários projetos sociais, as várias formas de gerar impacto positivo, eu falei, opa, espera aí, esse pode ser um caminho pelo qual eu não imaginava que eu possa encontrar uma série de desafios aqui dentro, desafios transformadores. Nesse processo, a mineradora é uma mineradora que é considerada, a Ferros é uma mineradora que é considerada junior mine. Junior mine são as mineradoras de menor porte. Normalmente, quando a gente pensa em mineração, a gente pensa na Vale, na Anglo América, na Anglo Gold. A Ferros era uma mineradora que ela produzia 1% da produção da Vale. Então, você fala, não, é muito pequenininha, né? É uma empresa de 1.500 funcionários, chegou a faturar mais de 1 bilhão por ano. Então, a gente falar de mineração também e empresas pequenas é difícil, né? Porque os impactos que geram na comunidade, os impactos que geram na sociedade são muito grandes. E lá na Vale, na Ferros, a gente começou a fazer uma área de inovação. Essa área, ela tinha o objetivo de desenvolver um conceito chamado Catch-up Innovation. Esse conceito a gente desenvolveu lá dentro porque a capacidade de investimento que a gente tinha para poder desenvolver soluções tecnológicas, ela não era grande. Então, pensando naquela curva da inovação, que você tem lá desde os inovadores, os early adopters, os late adopters e tudo mais, a gente se encontrou ali onde que a gente estava bem atrasado, e a ideia era, o que a gente pode fazer aqui de desenvolvimento, de inovação, onde a gente tente reduzir o gap que tem entre as grandes mineradoras e a gente. E aí a gente começou a fazer muito isso através de parceria com as mineradoras. A gente gerou uma série de experimentos super positivos, né? A gente fez muita prova de conceito, isso em parceria com outros fornecedores que vinham na gente, por ser uma mineradora de menor porte, agilidade, facilidade nos processos burocráticos, e aí tudo isso foi acabando levando para a inspiração do Mining Hub, né? Muito legal, Gustavo. Já tem uma galera aqui assistindo a gente ao vivo, e eu queria pedir para quem tiver perguntas aqui para o Gustavo sobre o tema de tecnologia, inovação na mineração, pode ficar super à vontade aí, manda, no final a gente vai responder essas perguntas. Então, o Gustavo estava contando um pouco da trajetória dele, né, como que ele, durante a carreira dele, ele foi através do intraempreendedorismo, né, gerando oportunidades ali até chegar no Mining Hub. O Mining Hub é uma importante, posso chamar de instituição hoje, ligada a processos de inovação, onde reúne ali diversos temas ligados à mineração, e o Gustavo Roque foi o fundador dessa instituição do Mining Hub, que hoje aí concentra diversos desafios da área, né? Então fala para a gente um pouco, Gustavo, sobre o Mining Hub, o que é o Mining Hub, quais são os principais desafios da mineração e como é que a tecnologia, a inovação, está presente dentro desses desafios, dentro do dia a dia ali do Mining Hub.
Pô, eu tenho super orgulho de falar do Mining Hub, foi um desafio imenso é, que a gente conseguiu colocar de pé, mas primeiro eu gosto de fazer uma correção. Eu não sou o fundador do Mining Hub. O Mining Hub ele teve vários fundadores. Eu sou o idealizador, ele nasceu lá dentro da Ferros, mas tem um monte de gente que tem o crédito por ter contribuído para a fundação do Mining Hub. O Mining Hub ele surgiu a partir de quando a gente, como eu disse, a gente estava constituindo a área de inovação da Ferros, e aí a gente começou a visitar os grandes centros de inovação que existem no Brasil afora. Cubo do Itaú, o Inovabra do Bradesco e diversos outros. E lá na Ferros eu falei, quem sabe a gente não cria um hub similar a esse, que a gente pudesse atrair novos talentos, que é um desafio da mineração, que a gente pudesse atrair novas tecnologias, que a gente conseguisse, através da inovação aberta, desenvolver ferramentas para os grandes desafios que a gente tem. Só que tem que a Ferros, como sendo uma empresa de menor porte, com recurso financeiro limitado, a gente não tinha a atratividade necessária para criar um centro desse tamanho. E aí, qual que foi a ideia? Já que a gente está desenvolvendo parcerias, e tinha vários projetos interessantes que a gente já tinha compartilhado conhecimento com a própria Vale, com a Gerdau, com a CSN, veio o insight de, vamos criar um espaço onde a gente traga os concorrentes, as outras mineradoras aqui para dentro, mas que nesse espaço a gente desenvolva um conceito de colaboração, convergência e conexão. E a colaboração por quê? Vários dos desafios que a mineração enfrenta são desafios comuns a todas elas. E nesse mesmo ano, quando a gente estava desenhando o Mining Hub, uma consultoria, dos grandes negócios de consultoria, ele emitiu um relatório chamado Mapeando as Tendências da Mineração para 2018, e lá tinha 10 desafios. E 5 desses desafios a gente sabe que eles são muito comuns. Gestão da água, gestão de resíduos, fontes de energias alternativas, segurança da operação e segurança do trabalho e desafio social. E nesse processo a gente falou, espera aí, se a gente... a mineração é um mercado gigantesco, representa 6% do PIB, né? Tem entre funcionários diretos e indiretos, são 2 milhões, é um negócio de mais de 200 bi de faturamento ano, então você imagina abrir as portas desse setor para as startups. Empresas que até pouco tempo olhavam para a mineração e falavam, cara, eu desisto de fazer negócio com mineração, porque só para poder realizar um cadastro dentro de uma mineradora demora 60 dias, e é verdade. Não é uma das jornadas mais fáceis que tem você vender para uma mineradora. E nesse processo do Mining Hub, a gente falou, vamos nos unir, vamos. E inauguramos o Mining Hub no dia 18 de janeiro do ano passado. Éramos 18 mineradoras já formalizadas e 5 fornecedores. Porque quando a gente decidiu por criar o Mining Hub, a gente pensou o seguinte, vamos criar um espaço onde as mineradoras participem e onde os fornecedores e toda a cadeia envolvida também participem. Que a gente possa chamar a sociedade para conhecer o que a gente está fazendo, que a gente possa chamar todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo. Então, a gente inaugura no dia 18, criando um ciclo onde a gente busca startups e empreendedores ou centro de pesquisa para desenvolver solução para esses 5 desafios que eu mencionei. No primeiro, ponto importante, o Mining Hub ele é o primeiro hub setorial que a gente tem conhecimento no mundo, onde concorrentes se juntam para desenvolver soluções de forma colaborativa. E um ponto importante é que no Mining Hub toda a solução que é desenvolvida lá dentro, ela não pertence às mineradoras, nem a uma mineradora especificamente. Lá a gente chama o conceito de propriedade intelectual livre, ela pertence a quem desenvolveu, e mesmo royalties, que são os direitos que você paga para quem desenvolveu aquilo, a gente também não cobra. O que a gente quer é solução para os desafios que a gente não consegue desenvolver. E assim nasce o Mining Hub no 18 de janeiro do ano passado. Esse ano ele entrou no 3º ciclo. Há 2 semanas atrás teve um lançamento de um programa do Mining Hub chamado M-Spot, foi lançado no Collision. Para quem conhece os grandes eventos de tecnologia e de inovação do mundo, o Collision é o irmão menor de um grande evento que é o Web Summit, que acontece em Portugal. O Collision, usualmente, ele acontece em Toronto, no Canadá. Esse ano ele foi online e o M-Spot participou lá. Mas eu fiquei no Mining Hub até final do ano passado, porque o Mining Hub, para que a gente pudesse dar agilidade para ele, o Mining Hub ele é uma iniciativa.
Ele não é uma entidade jurídica, ele não é uma empresa, ele é uma iniciativa onde tem o apoio do IBRAM. O IBRAM é a entidade que representa as mineradoras no Brasil e dá todo o apoio da parte de gestão administrativa, gestão financeira a essa iniciativa. Então, isso permitiu muita agilidade, permitiu vários pontos. Imagina 21 mineradoras discutindo a constituição de um CNPJ. A gente vai ficar 2 anos discutindo aquilo. E um dos desafios que a gente venceu dentro do Mining Hub foi que, no começo, a gente precisava redigir um documento que celebrasse essa iniciativa entre as mineradoras. E a gente colocou os jurídicos juntos e falou, precisamos ter um documento único. Jurídicos em 40 minutos falaram, está resolvido, deixa com a gente. Quando a gente voltou, tinha um documento gigantesco com cláusulas das mais diferentes, porque cada mineradora colocou as suas condições. E a gente chamou o jurídico e falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar num consenso aqui de que propriedade intelectual, royalties, nada disso vai ser direito de ninguém. Se uma única mineradora travar isso, a gente perde o espírito da colaboração. Então, eu acho que essa foi a primeira vitória que o Mining Hub teve. Foi fazer com que as empresas compreendessem o poder da colaboração e a necessidade de deixar a coisa mais aberta. O segundo foi o contrato que era celebrado com as startups, que inicialmente ele teria 30 páginas e a área de suprimentos, junto com o jurídico, conseguiu reduzir isso, se eu não me engano, para 8 páginas. Então, o Mining Hub ele começa a ser tracionado baseado em 3 pilares. O primeiro é a inovação na veia tecnológica. O segundo é um mindset transformador, principalmente nos executivos da mineração, como que a gente pode pensar uma mineração diferente, como que a gente pode atrair talento. E o terceiro é a gente conseguir se comunicar de forma apropriada com quem a gente precisa se comunicar, principalmente com as novas gerações. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para Israel, eu fui fazer um curso lá, e eu participando das aulas, e normalmente quando eu falo, eu trabalho com mineração, sabe qual era a pergunta que me faziam, Armindo? Mineração de Bitcoin? Eu falo, não, cara, é mineração old fashion ainda. Então, a gente precisa se colocar junto a essa nova geração para eles entenderem o que a mineração faz, como é que ela trabalha, como é que ela vai ser transformadora no futuro. Né? É um setor que hoje, se você for procurar os jovens, ninguém tem muito interesse em trabalhar com a gente. Eu mesmo não tinha. Né? Não é um setor que nos encanta, mas é porque muito pouca gente conhece do que está sendo feito, de como que funciona e como que é trabalhado, entendeu? Legal. Muito legal, Gustavo. E você está falando aí coisas bem interessantes. Para quem ainda não conhece, a mineração foi uma das primeiras atividades industriais que aconteceram, e isso é sinônimo de que ela influenciou o desenvolvimento de várias regiões e tem um impacto geopolítico muito grande também, né? E nesse aspecto, o Brasil também ele é muito referência, hoje ele é um dos líderes na produção de ferro, né? Dentro da mineração, então é um setor realmente que é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, inclusive do país, principalmente de Minas Gerais, onde a gente está, e que faz toda a diferença. E por ser um setor, né, que já muito antigo e tal, muita gente, inclusive, tem mandado várias perguntas aqui sobre a questão da inovação num setor que aparentemente pode ser percebido como um setor mais conservador, né? Então, eu imagino, Gustavo, e aí eu já sou fã de você previamente, né, por ter conseguido idealizar esse movimento e, mais do que isso, né, concretizar esse movimento. A gente está inserido em algumas mineradoras, algumas das que você citou, inclusive, e a gente sabe que realmente é um setor que muitas vezes ele tem uma burocracia ali, por exigências, inclusive, legais da própria empresa. E como é que é essa questão da inovação dentro da operação, né? A gente sabe que é um setor que trabalha muito no mercado comoditizado, onde o preço de venda é regulamentado pelo mercado e não pela própria empresa, então ela tem que olhar muito para dentro, né? Muito na eficiência operacional. Você falou aí de gestão de recursos, né? A mineração é um consumidor muito forte de água e de energia, então, obviamente, isso cria diversos desafios. E a tecnologia, a inovação, ela está aí para poder apoiar isso. Como é que tem sido, na verdade, essas discussões e essa realidade dentro desse segmento?
A gente tem que fazer um corte na mineração em dois momentos. Um que é olhar para as grandes mineradoras que têm acesso à tecnologia e para aquelas menores que não têm, que aí entra um pouco daquele conceito que eu te falei do catch-up innovation. Quando a gente olha para as grandes mineradoras, tem muita coisa acontecendo e que a gente não sabe. O exemplo que eu mais gosto de dar é a gente muitas vezes fica olhando para o Uber ou para o Google desenvolvendo os veículos autônomos, né? Então você imagina lá em São Francisco, em Nova York, em Los Angeles, um carro de 4 passageiros que pesa em torno de 1 tonelada, tentando andar pelas ruas de forma autônoma. A mineração ela já tem caminhão autônomo, na verdade ela já tem equipamento autônomo há 15 anos. Em várias mineradoras, inclusive a Vale, já existem caminhões que pesam 400 toneladas. Então você imagina só, 400 vezes o peso de um veículo que o Uber e o Google está testando. Esse caminhão ele opera 24 horas por dia de forma autônoma e transporta outras 300 toneladas de carga. Isso traz o quê? Você tira as pessoas do risco da operação, que estão lá na frente, você aumenta a eficiência e você traz uma série de benefícios na operação e trazendo essa tecnologia para dentro. Se a gente for falar aqui de uso de drones para georreferenciamento e mapeamento, inteligência artificial, cara, assim, IoT, o que tem de tecnologia sendo utilizada hoje na mineração é muito grande. Só tem que a gente não comunica isso. Você vê algum lugar falando que a mineração está sendo transformadora, como que está acontecendo, isso não acontece. Só tem que isso é uma realidade das grandes mineradoras, aquelas que podem fazer investimento mais alto, pesado e olhando para o longo prazo. As menores, elas ainda não podem fazer isso. Mas a gente tem que pensar que, e aí vocês como empresa de tecnologia, cada vez que passa, o custo e o acesso está mais barato. Então, quando a gente, e aí eu volto ao Mining Hub, o que é interessante do Mining Hub? Uma mineradora grande, ela tem a mesma voz e o mesmo acesso que a pequena. Na hora que as mineradoras vão tomar uma decisão no Mining Hub, não importa se é a gigante ou se é a pequenininha, as duas têm o mesmo poder de decisão. E quando você faz isso, você democratiza o acesso à tecnologia a essas pequenas mineradoras. Então, hoje, a grande mineradora tem um caminhão de 400 toneladas e a pequena tem um de 40 toneladas, mas esse de 40 toneladas ele já pode ser convertido num caminhão autônomo a um custo muito inferior. Ele não precisa nem trocar o caminhão, já tem startups na Suécia, israelenses, que elas conseguem converter aquele caminhão num caminhão que não vai ter motorista. E aí você pensa, caramba, como que a mineração está fazendo isso? O Uber, o Google ainda não conseguiu fazer isso, né? Então, isso é um ponto que eu gosto de trabalhar bastante para poder mostrar como que essas inovações estão vindo, como que elas podem ser aplicadas. O desafio é levar isso para todo mundo, para grande mineradora e para pequena, para mineradora intermediária. E como que a gente pode levar esse benefício da inovação e da tecnologia, que ele também se espalhe para as comunidades onde a gente está inserido. Então, você imagina uma empresa nascente de tecnologia, né, uma startup, que hoje ela pode atuar de forma global, estando na região onde ela atua. Então, pode ser no interior do Pará, no interior de Minas, no interior da Bahia, não precisa mais se deslocar para o grande centro. Né? É uma solução que você pode fazer a entrega dela de diferentes formas, mas não precisa estar mais fisicamente. Então, eu acho que a tecnologia ela vai ajudar muito também no desenvolvimento das comunidades no entorno da mineração. Legal demais. E, Gustavo, deve ter muita gente aqui se perguntando, eu sou uma delas, como que a pandemia, né, esse momento que a gente está vivendo, ele impactou a operação de mineração? Foi bom? Tem sido um impacto positivo, um impacto negativo? Como é que isso mexeu, de alguma forma, com o setor de mineração? Não, o impacto, obviamente, como em diversos negócios, ele não é positivo, né? Mas tem sido um período de aprendizado para a gente, inclusive para mim, e aí eu me coloco nesse processo. Trabalhar à distância não é das coisas mais fáceis, né? Principalmente quando você precisa interagir, você precisa discutir uma série de pontos com os quais a gente estava acostumado a fazer isso tete a tete, face a face, né? A gente tem conseguido lidar muito bem com isso. A gente já estava um pouco preparado, que a gente tinha o Teams, para quem não conhece, né, o Teams
um grande portal que a Microsoft tem, onde você compartilha arquivos, faz videoconferências igual a gente está fazendo, você tem o chat e tudo mais. Então, a gente estava bem preparado para isso. O desafio vai ser a operação, né? Você manter operações remotas. Só que aí eu volto na inovação da mineração novamente. Se você for pegar, tem vários casos. A mineração tem um negócio interessante que chama o fly-in, fly-out. É um voo que vai para dentro do local, ou próximo do local onde a mineração tem. Então, imagina, na Austrália, você sai de uma região central, igual Sydney, igual Melbourne, você vai para 4, 5 horas lá dentro do país, depois você pega um voo uma semana depois e volta. Hoje em dia, você operando remotamente um equipamento, e aí que eu gosto disso, é sensacional, aí você começa a fazer conexões com o mundo dos games, né? Você imagina um operador sentado numa cadeira igual a que eu estou, operando um equipamento a 3.000 quilômetros de distância, ele com 5 telas, e enxergando tudo que está acontecendo em tempo real. Então, isso já acontece há algum tempo, tá, Armindo? Isso não é nem em função da pandemia, não. O que eu acho que vai acontecer, e que já está acontecendo, é que a gente vai acelerar todas essas ferramentas, né? A adoção, o comportamento vai ser mudado, mindset tem que ser trabalhado. Eu, particularmente, o desafio que eu tenho enfrentado é que eu adoro fazer facilitação, usando principalmente conceitos de design thinking. Mas isso é muito importante, você está num grupo, está numa sala apropriada e tudo mais. Fazer isso online, por mais que você já tenha as ferramentas diversas para poder fazer mural virtual, né, o Miro, o whiteboard, diversas outras tecnologias, eu tenho tido uma certa dificuldade ainda em trabalhar com isso. Onde está o pulo do gato nisso tudo? São as novas gerações que podem vir trabalhar com a gente. É a turma que já nasceu digital. Eu faço 43 anos daqui a um mês. Cara, tem várias coisas que eu fico perdido. Tem vários assuntos, e eu ainda me considero um cara que está muitas vezes à frente em vários conteúdos. Mas quando eu vejo alguma coisa, se eu tivesse alguém aqui de uma geração mais nova, que já nasceu envolvida nisso, facilitava muito minha vida. E aí eu vou te dar um exemplo de um desafio que a gente fez há 2 semanas, uma iniciativa que nasceu de uma determinada área e que trouxe os estagiários para apresentarem diversas soluções. E aí uma delas foi a realidade virtual, na verdade foi a realidade virtual para identificar equipamentos dentro da operação. Realidade virtual, para quem não sabe, você imagina um ambiente todo como se fosse um grande videogame, né? E que você está vendo um equipamento, você pode andar em volta dele e tudo mais. Isso é um projeto de um grupo de estagiários que nasceu dentro da Vale. Agora imagina só eu ter que conhecer disso que está acontecendo, ter que desenvolver essa ferramenta para poder... Vai ser muito mais difícil. E quando isso vem de uma geração já nativa, que já tem esse conhecimento e traz isso introjetado, é muito mais fácil de você trazer para dentro. Então eu acredito muito que na hora que a gente começar a atrair as novas gerações, a gente começar a atrair novos talentos, com skills que talvez a gente não tenha, a capacidade de transformar e absorver inovação e tecnologia na geração vai ser exponencial. E é um belo desafio, né? Você unir um segmento, um setor que é extremamente já desenvolvido, né? Já é bastante antigo, com a nova geração que vem com um pensamento mais oxigenado, mais contemporâneo, cheio de tecnologia embarcada, igual você falou, um pensamento mais digital, né? Com certeza a gente pode esperar boas coisas que vem daí. Muito legal. Você falou um dos desafios que existem lá no Mining Hub, é o desafio social, né? E a gente sabe que a Vale ela fez uma parceria com a Einstein, com a Mater Dei, para criar um projeto, né, endereçando aí a questão do Covid-19. Fala um pouco como é que foi esse projeto, né, o que de tecnologia vocês usaram e como é que isso influenciou a sociedade a ser uma sociedade melhor. O lado positivo de você ser uma empresa do tamanho da Vale é que você consegue gerar impacto positivo em escala global, né? Isso eu particularmente participei desse projeto do Covid desde o começo. Ele foi liderado por uma equipe de inovação aberta que a gente tem dentro da Vale, um time que fez um trabalho sensacional.
em parceria com o Mater Dei e com o Albert Einstein. Por que a gente fez isso com o Mater Dei e com o Albert Einstein? Primeiro, porque a gente trabalhando um lado da humildade, da gente reconhecer que a gente não conhece tudo. Eu tenho a escala, eu tenho a capacidade de desenvolver um desafio desse, mas eu não entendo de saúde. Eu não entendo de quais são os desafios que os hospitais, que a população e que as comunidades precisam. Então, quando a gente trouxe os 2 hospitais para trabalharem com a gente, foi muito nesse contexto, assim, tragam uma expertise, tragam um conhecimento que nós não temos. O segundo foi a capacidade que a gente teve de desenhar um programa em apenas uma semana, onde a gente atraísse empreendedores com soluções que pudessem impactar o maior número possível de pessoas. E tiveram diversas soluções que vieram com inteligência artificial, visão computacional, wearables, né, os equipamentos que você pode vestir. O aporte financeiro que era feito nessas startups que eram selecionadas, foram 1.800 startups que se cadastraram. Para quem participa de programa de inovação aberta, sabe que esse é um número absurdo, é um número gigantesco. Foram selecionadas, está me falhando a memória agora, mas eu acho que a gente estava com um pouco mais de... Foram selecionadas 15 e mais de 600 mil pessoas já estavam sendo impactadas por essas soluções. Por que mais de 600 mil pessoas? Porque uma dessas startups, ela recebeu, como a gente fez um aporte, a gente fez um investimento nela para que ela expandisse a operação dela, essa especificamente era de um teste rápido, no que ela conseguiu expandir sua capacidade de produção, ela conseguiu entregar muito mais do que ela entregaria se ela não tivesse o contrato com a gente. Então, esses impactos que muitas vezes eles não são vistos e não são reconhecidos como que é feito. Eu também não gosto de ficar chorando pitanga aqui, falando, pô, a gente faz um monte de coisa, ninguém reconhece. Eu acho que a gente tem um papel de realmente ser um setor transformador, de gerar impacto positivo, e é isso que a gente vem fazendo. E diversas outras empresas fazem, tá? Eu não estou aqui fazendo defesa de uma ou de outra empresa, não, nem do setor. Por isso que eu deixei bem claro que eu não sou engenheiro e não sou minerador de origem, né? Eu me enveredei nesse setor e aprendi a capacidade que ele tem de fazer diferente. Muito legal, Gustavo. Incrível. Experiências sensacionais aí que você traz para a gente, para poder compartilhar. Está chovendo de perguntas aqui, então aqui no final eu vou fazê-las para você. A gente abre. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, você falou muito aí, né, dos perfis de mineradoras e o tanto de investimento de tecnologia que já tem embarcado. Muita coisa que em diversos segmentos, os segmentos se enxergam como futuro. Há 15 anos já existe já no segmento de mineração. Então, como é que você vê esses próximos anos? Como é que esse setor ele vai evoluir? A gente vê pesquisas de mercado já falando em intelligent mining, smart mining. Como é que você enxerga aí o desenvolvimento disso? Inclusive, se isso vai ser segmentado ali para grandes mineradores e mineradoras júniores, ou se isso vai caminhar de uma forma geral para todas elas? Arlindo, eu sou um positivista de carteirinha que olha para o futuro de forma utópica. Muita gente fica olhando para as tecnologias e para tudo que vai acontecer, achando que os nossos trabalhos serão tomados por máquinas e por robôs, né, que um monte de gente vai ser descartada. Eu olho numa perspectiva completamente diferente. E isso, se falando de mineração, eu acho que é muito positivo. Então, quando eu olho para daqui a 10 anos, eu vejo uma operação que tenha uma interferência cada vez menor no meio ambiente, que ela tem uma capacidade, você falou do consumo de água, que a gente tem uma capacidade de reciclar, reutilizar a água de forma mais eficiente. Eu vejo uma geração, e aí é muito mais um desejo, um sonho, de ver uma geração querendo trabalhar na mineração, porque a mineração vai ser quem vai produzir o lítio que está nas baterias dos carros elétricos, o cobre que faz toda a parte de desenvolvimento necessário das placas e equipamentos de eletrônica. Então, eu vejo uma mineração trabalhando dessa forma, gerando impacto positivo nas suas comunidades, permitindo que o entorno das nossas operações, o empreendedorismo seja desenvolvido. A gente fala muito de tecnologia e fala das grandes e das pequenas, né? O minério de ferro e o minério, os produtos minerais em geral são uma commodity.
mas eu acho que a tecnologia, em vários nichos, ela começa a se tornar uma commodity. Smartphone, para mim, é uma commodity. Determinados softwares, determinados produtos que são desenvolvidos são quase uma commodity. O que vai depender muito é da experiência do usuário, como que ela é feita, trabalhar no preço. Alguma coisa. Então, eu acho e eu creio que quando a gente olhar para frente na mineração, a gente vai ver muita gente percebendo que a mineração pode ser a base dessa transformação positiva que a gente vai gerar. Alguns exemplos. O uso das tecnologias provindas dos games, eles podem trazer a gente para trabalhar à distância na mineração, eles podem reduzir custo e eles podem reduzir risco na hora que a gente se afasta dessa operação. As capacidades, a gente tem uma série de projetos sendo desenvolvidos de reciclagem e de reaproveitamento de material que a gente gera. E aí, se a gente for olhar mais para frente ainda, eu vou falar de um tema que eu adoro, mas que todo mundo normalmente fala assim, Gustavo, não é possível que você está falando isso. Que é quando a gente começa a falar de mineração em asteroides, tudo, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas já tem quatro empresas, uma relacionada aos donos do Google, o outro ao proprietário da Virgin, que é aquela companhia aérea, um do Jeff Bezos da Amazon, que já olham como realizar a mineração em asteroides. Não é para trazer minério de ferro, mas talvez metais preciosos, ou para ajudar no desenvolvimento da corrida espacial, né? Do desenvolvimento espacial, aliás. E também tem empresas que já olham para a mineração em altas profundidades. Isso a gente tem falando muito lá para frente. Mas eu fico pensando o seguinte, quantas dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para mineração em asteroides e mineração em altas profundidades, e você como do setor, você sabe, Arlindo, que nem todas vão ser utilizadas. Nem todas vão chegar no seu objetivo final. Só que tem que talvez essas tecnologias que estejam sendo desenvolvidas para esses dois grandes desafios possam ser aplicadas à mineração de hoje. Imagina só uma sonda indo para um determinado asteroide, e é um negócio muito impressionante, porque se você for parar para pensar, um asteroide ele passa a milhares de quilômetros a velocidade da Terra. Então, como que um equipamento vai chegar lá, vai pousar, vai fazer essa extração, vai tirar tudo? Cara, isso eu não estou muito preocupado. Eu só sei que mentes brilhantes estão trabalhando nisso e que estão pensando nessa diferença e que a gente pode trazer para contribuir no hoje, da mineração do hoje. Muito legal, Gustavo. Realmente é incrível. Você falou um negócio aí que eu concordo demais, né? A tecnologia ela vai ficando comoditizada. E quando a gente fala de tecnologia de nuvem, muita gente coloca a nuvem como algo extremamente diferencial. A gente acredita muito aqui também que a tecnologia de nuvem ela é uma commodity, né? Como é que a gente descomoditiza ela? Em como a gente embarca a inteligência e como a gente gera impacto utilizando ela. Então, é dessa forma que a gente faz aqui para poder descomoditizar uma tecnologia que ela, por si só, não entrega valor para a sociedade, para as empresas, para ninguém, né? A gente tem algumas perguntas aqui, Gustavo, eu queria direcionar para você. Claro. A Laura Escur está perguntando aqui, Gustavo, quais livros e autores você indica para aprofundar o conhecimento em inovação? Nossa Senhora, deixa eu pensar aqui. Eu, ultimamente, eu tenho lido muita coisa relacionada a Venture Capital. O meu foco tem sido no desenvolvimento de iniciativas que a gente possa... Isso era um desejo que tinha lá dentro do Mining Hub. Então, tem um livro que chama VCs for Founders, que eu não sei exatamente qual que é a tradução dele para o português, mas é um livro que eu gosto muito. E aí a gente pode pegar o Lean Startup, né, os vários livros relacionados a métodos ágeis. Então, a gente vai ter Design Thinking Brasil, é um livro que eu gosto muito, para quem não conhece Design Thinking, eu acho que vale a pena. Deixa eu tentar lembrar. Eu tenho ouvido muito através do Resumo Cast. Então, uma sugestão que eu faço é que quem estiver interessado, entra lá no Resumo Cast, segue lá todos os livros que eu estou lendo. São discussões de 30 minutos sobre diversos temas, né? Então, ali você vai encontrar tudo que eu tô ouvindo ultimamente. E tem sido muito útil, porque assim, nesse tempo corrido que a gente está,
Às vezes a gente consegue consolidar 2, 3 livros em uma semana, né? E aquilo que realmente te interessa, você mergulha. Agora, o livro que me faz ser esse positivista, esse futurista utópico, e que eu sugeriria para todo mundo ler, é o Oportunidades Exponenciais, do Salim Ismail e do Peter Diamandis, que são de uma escola chamada Singularity University. Eu sei que você conhece, mas para quem não conhece, é uma escola que pensa em soluções tecnológicas para o futuro. E eles falam muito da abundância, né? Eles falam, cara, tudo que existe no mundo hoje é abundante. Mesmo quando você vai pensar na água, a gente olha para a água e imagina, pô, a água doce ela é restrita, ela representa, se não me engano, acho que 0,5% de toda a água do mundo, né? Mas quanto que a gente tem de água nos oceanos e que a gente não está usando exatamente a tecnologia para utilizar essa água? Eu estava mencionando que eu tive lá em Israel. Israel, no meio do deserto, né, não tem acesso à água doce. E lá eles têm uma capacidade de reaproveitar 92%, de reaproveitar não, 92% da água utilizada deles é dessalinizada. O segundo país que mais performa depois de Israel é a Espanha, com 12%, se eu não me engano. Então, quando a gente olha para a tecnologia, para isso, a gente vê essa abundância que tem. Então, aí só voltando na pergunta, que eu me desviei completamente aqui, sugestão, oportunidades exponenciais ou organizações exponenciais. Ambos são dos mesmos autores, mas um fala das empresas que tiveram capacidade de criar essas soluções transformadoras e o outro fala das oportunidades que você tem através da tecnologia de gerar transformação e impacto positivo. Bacana demais. O Gustavo Aragão está perguntando aqui qual que é o maior desafio para implementar inovação nas mineradoras. Pô, o Gustavo, a gente foi colega lá na FERS, ele era super entusiasta, apoiador. Eu acho que passa por um pouco. A gente tem que lembrar que a mineradora, como você disse, a mineradora tem uma série de regras que tem que seguir e que não foram. Tem que seguir por questão de segurança, por questão de compliance e tudo mais. Então, são processos que precisam ser seguidos e nem sempre mudar esses processos é fácil. Não é fácil porque há anos eles estão estabelecidos, não é fácil porque pode implicar em segurança e risco das operações. Mas uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito é do mindset, né? Na forma de pensar de todo mundo que está envolvido na mineração. Se você começa a pensar de uma forma diferente, você começa a olhar para esses processos existentes, para essas formas de trabalhar que já estão disponíveis há muito tempo, e começa a questionar isso. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu preciso executar da mesma forma? Muita gente fala, né? Eu tenho uma expressão que eu gosto, eu ouvi ela alguns anos atrás, que é o EGAPM. O EGAPM é o elemento garantidor da perpetualidade da mediocridade. Quase uma frase, né? Mas às vezes a gente fica olhando para aquilo e fala, cara, desse jeito que está, sempre funcionou. Eu falo, não, vamos pensar de uma forma diferente. Como que a gente pode ser mais eficiente? Como que a gente pode ser mais ágil? Então eu acho que na hora que a gente conseguir mudar, isso não é um ônus ou um bônus só da mineração, não, tá? Eu acho que a indústria de base no Brasil e vários negócios tradicionais, eles sofrem desse problema de pensar diferente, de abrir a cabeça, de ter um mindset diferente. Então eu acho que na hora que a gente começar a gerar um mindset diferente, esse mindset ele vai ser gerado através da abertura de pensamento, através da diversidade, que é um tema que a gente tem tentado trazer para a mineração, seja de gênero, seja de idade, seja de formação. Eu estou montando uma equipe agora que está chegando a minha primeira engenheira. Quem está lá até agora não é engenheiro. Então a gente está trazendo uma visão diferente para contribuir para o universo dos engenheiros que estão ali. Então eu acho que esse é o grande desafio, a gente desenvolver um mindset que permita uma forma de pensar diferente. Muito legal. Pluralidade, ela ajuda bastante nesse desafio. É essencial, é essencial. Você falou aí, o mindset nada mais é do que a cultura, né? De mudar a cultura, de se abrir para uma cultura nova, porque isso pode agregar bastante valor. Mudar mindset não é fácil, né, amigo? Assim, a gente, nas nossas relações pessoais, na nossa vida, a gente começa a ficar preso a vários paradigmas. E você quebrar esse paradigma e começar a pensar de forma diferente, um exemplo que eu gosto daí, eu estou fazendo 3 anos sem carro. E até hoje, eu comento com algumas pessoas que não têm carro, cara, como é que você vive sem carro? Eu uso o Uber. É uma tecnologia que surgiu há pouco tempo, né? Então,
a gente quebrar esses paradigmas, ele não é fácil na vida pessoal. Imagina na vida corporativa. Imagina no mundo onde na hora que você quebra um paradigma, se ele não der certo, isso pode colocar seu emprego em risco, pode colocar o negócio em risco. Então é um desafio grande, mas faz parte do que a gente está se propondo a fazer aí. Exatamente. O Rodrigo Hernandes aqui, ele perguntou, em uma escala de 0 a 10, quanto as mineradoras utilizam tecnologia para seus processos e atividades de mineração? Vai depender da mineradora. Tem mineradora que está no nível 3, 4, se tiver, e tem mineradoras que estão lá próximo do nível 8. A mineração, por natureza, tem essa curva que eu falei, que é a curva da adoção da tecnologia ou da inovação, né? Você tem setores como telefonia, como os setores relacionados à informática, que normalmente eles estão nessa ponta aqui na frente. A mineração ela não está, ela está mais posicionada para o final. Mas é porque a gente precisa usar tecnologias que já estão validadas. Não dá para eu colocar um caminhão autônomo, que eu não sei se ele vai funcionar ou não, né? Então, esse processo de adoção da tecnologia ele é um pouco mais moroso, um pouco mais lento, não digo moroso, um pouco mais lento na mineração, mas depende do perfil da mineradora. Eu não posso exigir que uma mineradora que fature 0,5% do que uma mineradora grande fature, aplique tecnologia da mesma forma. Porém, lembrando que a gente falando que o preço da tecnologia cai, que através da inovação aberta eu posso ter acesso a novas soluções, eu posso ter empresas como a sua que desenvolve uma tecnologia na velocidade muito mais rápida e a um custo muito menor do que se eu for buscar um grande player de mercado. Essas mineradoras elas podem se mexer e ter acesso a essa tecnologia, mas vai ter que ser através de novo mindset que tem que ser estabelecido dentro delas. Muito bom, Gustavo, sensacional, adorei o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que o pessoal que acompanhou a gente também aqui adorou, foram informações extremamente úteis e que com certeza trouxe muito valor para a gente poder conhecer um pouquinho mais da mineração. Parece que é um negócio que é feito só com marreta e picareta e tal, e na verdade tem muita tecnologia embarcada. Então, eu te agradeço demais, obrigado por esse bate-papo. E aí, suas palavras finais para se despedir do pessoal aqui também. Eu que agradeço, apesar de eu não ser um membro efetivo do Mining Hub, mas eu sugiro que assim que a gente terminar a pandemia, esse isolamento, que vá lá visitar as iniciativas que estão acontecendo, o que está sendo feito. As pessoas que lideram lá hoje, que é a Cláudia e o Rodrigo, são pessoas que estão na mineração há muito tempo, que conhecem muito da mineração e estão trabalhando para provocar essa transformação. Então, vai lá, visita. E eu estou sempre aberto aqui para falar sobre a mineração, para ouvir as coisas que podem ser melhoradas e para mostrar as coisas que estão acontecendo. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí para quem estava aí com a gente. E vamos, que como eu disse, o futuro é positivo através da tecnologia e da transformação que ela vai impactar, que ela vai causar. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado e na semana que vem eu estarei com o Fernando Randuz, do Banco BS2, falando sobre tecnologia e inovação no setor financeiro. Um beijo para todos e até semana que vem. Um abraço, Gustavo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.